Tá faltando só o Giovanni, então, tá? Gente, ó, deixa eu falar para vocês. Eu não botei no grupo ainda, né? Mas alguns alunos estão devendo algumas tarefas aqui, certo? Então, Tu bota no grupo. Já vamos botou, lá? prof. Já Hã? botasse, já botasse no grupo? Eu botei no grupo? Botou. Ah, que bom, botei essa semana? Ontem às 4 da tarde. É, Ai, pois que é. bom. Eu, não, eu fiz tanta coisa ontem, fiz as provas de recuperação, fiz tanta coisa que eu já não lembrava mais que eu tinha dado a lista para vocês. Ah, então eu dei, que ótimo, muito bom. Ô, Vera, Então, quando que assim, vão ó, mandar? Quando que deixa eu vão falar mandar para isso? vocês como é que vai ser o meu critério de avaliação, tá? Eu tenho com vocês duas notas, certo? Eu tenho a nota da primeira prova, tá? Que eu não sei se vocês lembram ainda, né? Porque parece assim que faz tanto tempo. Tem a nota da primeira prova que eu fiz em sala com vocês. Aí eu tenho a nota de um trabalho, certo? E eu tenho a nota das tarefas, certo? Então, olhem como é que eu fiz o esquema das tarefas. As tarefas, vocês vão ter duas notas com as tarefas, tá? Uma nota é a seguinte: fez tudo, é 10. Se entregou todas, é 10. É uma nota, certo? Então, vamos imaginar assim, ó, eu vou pegar um aluno A aqui. Esse aluno tirou 10 na prova, na primeira prova, 8 no trabalho. Entregou todas as tarefas, 10. Aí as tarefas são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 tarefas a gente tem, tá? Com números diferentes, né? Porque a gente tem a um, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 a gente fez em sala, aqui, a 9 também, depois tem a 10, tá? Daí o seguinte, ó, então são 8 tarefas, certo? Aí para cada tarefa aqui tem uma nota. Cada tarefa que vocês fizeram tem uma nota, certo? Uma nota que pode ser I, dependendo se a tarefa ficou muito ruim, ela é I, né? Pode ser R, pode ser B, MB e E, certo? E aí eu vou pegar sempre pelo valor mais alto de cada conceito. Então, se um aluno tem aqui, ó, a primeira tarefa R, a segunda R, enfim, a terceira B, vai ser sempre a maior nota do conceito, certo? E aí eu somo essas notas e divido por 8. É outra nota que o aluno tem, certo? Então, vamos supor que a nota do conteúdo das tarefas deu 7, certo? Conceito integrado. O que é conceito integrado aqui? Né? É principalmente participação nas aulas, se chegava atrasado, se não chegava. Tudo isso eu tenho anotado aqui, tá? Quem chega atrasado, quem não chega, inclusive com os horários, tá? Aí, depois, feito isso do conceito integrado, é mais uma nota, certo? Então, eu vou somar, na verdade, uma, duas, três, quatro, 5 notas, certo? Eu vou somar essas 5 notas e divido. Pronto, é a média do primeiro trimestre. E aí, quem não alcançar a conceito B, nisso tudo aí, né, fica em recuperação, tá? E aí, o conteúdo da recuperação, vocês sabem que é o conteúdo do trimestre, Ô, certo? Vera, Hum. e quando que saem essas notas? Não sei se já falaram, mas... Então, vocês têm até o dia 9 agora para Uhum, entregar todas as tarefas que estão atrasadas, tá? sim. Daí entregou as tarefas até dia 11, eu acho, se eu não me engano, é dia 11, a gente tem que dar o resultado da. Dia 11 ou 12. Não, 11 é para nós, Camila. 12 eu acho que vocês recebem o resultado, tá? 11 nós temos que fechar as notas. Aí no dia 12, não sei, vocês recebem o resultado para ver quem ficou em recuperação, tá? Uhum, Aí quem ficou em recuperação faz a prova, certo? uhum, Todo mundo entendeu? sim. Ô, Tá? Vera, Essa turma.
Muita gente está em dia com as tarefas até. Não tanto quanto o sétimo ano. O sétimo ano é campeão em entregar tarefa. Pouquíssima gente ali não entregou tarefa. Eles entregam as tarefas. Tá? Aí no próximo, certo, Camila, manda mesmo. No próximo trimestre, a gente vai fazer um pouco diferente. Porque assim, ó, eu vou passar tarefa para vocês, mas só algumas que vão ser avaliativas, que daí ou vocês têm que me mandar de volta, né? Ou eu boto no Classroom uma tarefa e vocês fazem lá e eu vejo, corrijo, certo? E aí algumas vão ser avaliativas, outras não. Aquelas que eu falo que são, né? Daí vocês vão ter que entregar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu tô querendo saber com vocês se vai dar para fazer. Eu tenho alguns trabalhos que vocês precisariam fazer e apresentar, certo? Aí eu pensei em se vocês conseguem fazer, vamos supor, se eu mandar um trabalho para vocês sobre armas químicas, né? Vocês conseguem fazer, por exemplo, em grupos de 3, fazer online, e se comunicar e planejar e fazer o trabalho para apresentar? Sim. Acho que sim. É? Porque eu tenho uns trabalhos que estavam planejados, mas para a sala de aula, né? Daí eu pensei em vocês fazerem online, né? Tem um trabalho até que eu não sei se vai ser, não sei exatamente se é nesse, mas acho que é nesse trimestre ainda, que tem até umas experiências com indicador ácido base, que daí acho que também daria para em grupinhos, cada um pesquisa um indicador e mostra a experiência em casa, faz na hora ali para a gente ver, né? Porque vão estar com as câmeras abertas mesmo. Tá? Pode ser? Ô, povo animado! Nunca vi. Que gente mais animada! O Bruninho tá até lá deitadinho. Que isso, gente? Vamos acordar? Posso ou não posso planejar essas coisas com vocês? Topam? Pode ser. Ah, Será caraca, recuperar com as tarefas. tá bom. O ânimo total. Eu vou planejar e vocês vão se animar, tá? Gente, vocês tinham uma tarefa que a gente ia corrigir aqui. Alguém tentou fazer? A dessa semana, É? eu ainda não fiz. Não fez ainda? Não. Quem A de tentou ciências, fazer? a de ciências foi a única que eu não fiz ainda. É? Tá. Então nós vamos fazer aqui, vamos trabalhar esse exercício juntos, tá bom? A primeira questão do exercício pedia para fazer ligações entre elementos químicos, certo? Então, a gente vai começar a fazer essas ligações e vocês vão me dizer se vocês conseguem enxergar o quadro. Consegue? Tá bom assim? Sim, prof. Tá bom para todo mundo? Sim. Deixa eu virar ele mais assim, ó, que acho que fica melhor. Oh! Ô, Giovanni, bom dia. Ó, depois tu pega as informações com os colegas, que eu já passei um monte de informação aqui, tá? Tá bom, desculpa o atraso. Eu tava comendo e acabei perdendo. Ah! Mas não deixa de pegar as informações, como é que vai ser as avaliações, tá? Já se inscreveram no Classroom todo mundo? Que agora a gente vai tentar fazer umas coisas por lá, tá? Hã? Eu já. Tá, é para todo mundo se inscrever, tá? Bom, então, pessoal, nós vamos começar a corrigir os exercícios. Mas antes, eu quero saber o seguinte. Deixa eu ver quem... Yasmin, diga para mim, o que tu lembra de ligação iônica ainda, Yasmin?
primeira coisa que vem na cabeça quando eu falo assim, ó, ligação iônica. A primeira coisa que vem na cabeça são os íons, né? São os íons. Então, é uma ligação que se forma Entre metais e não metais. entre íons, né? Com formação de íons, certo? Uhum. Então, o primeiro exercício pedia para a gente fazer ligação, e como a gente está trabalhando com ligação iônica, essas ligações que nós vamos fazer nesse exercício são todas iônicas, porque foi o que vocês pediram. Para dar primeiro um tipo de ligação, exercício sobre aquele tipo de ligação, depois trabalhar outro tipo de ligação, tá? Então, estou fazendo assim. Então, vamos lá. Pede aqui para a gente ligar sódio e o boro, né? É isso, sódio e boro, certo? Então, peguem a tabela periódica de vocês aí, vamos lá, tá? Ó, o sódio é o Na, certo? Na. E ele tem número atômico 11, certo? O boro tá na família 13 e ele tem número atômico 5, certo? Ó, número atômico 5, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. É 5 o número atômico do boro. Ah, é. Tá, então vamos lá. O Na tá na primeira família, certo? No período 2. 1, 2. Estão vendo aí, ó? Tá no período 2, certo? Então, nós vamos fazer a configuração eletrônica do Na. Olha aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Certo? Então, olha aqui. Ele tem quantas camadas eletrônicas? Tem essa aqui. Tem essa aqui. E tem essa última camada aqui, ó. Ele está no período 3, né, gente? 1, 2, 3. O boro, vamos lá. Configuração do boro. 1s2, 2s2, 2p1. Certo? Tem alguma coisa errada aqui. Não tá certo. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. O que eu preciso fazer para ligar esses dois átomos aqui? É boro ou é bromo, gente? Que tem aí na tabela de na tarefa de vocês. Como assim? É BR ou B? Não, porque tem alguma coisa. Eu botei B aqui, mas tem alguma coisa errada. Eu acho que eu não ia botar B para vocês. É B ou BR? BR. BR, né? Sabia? Eu não ia dar isso aqui para vocês. Eu que botei, eu tô achando essa ligação muito estranha. Aqui é BR, né? Ó. Então, BR está na família 7, 17. Então, vamos lá. O BR tem quantos? 35 é o número atômico do BR, certo? Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica do BR. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, já deu 30, né? 3d10,
4P5. Certo? Tá ali. Vamos botar isso aqui em camada. Ó, eu vou ter a primeira camada que tem 1s2, a segunda camada que tem 2s2, 2p6, a terceira camada que tem 3s2, 3p6, 3d10, e a quarta camada que tem 4s2 e 4p5. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. É nas últimas camadas que um átomo vai perder ou vai receber elétron, certo? Então, olha aqui, ó. Esse átomo aqui, o átomo de sódio, ele tem um elétron aqui, ó, na última camada dele, certo? Então, ele precisa perder esse elétron para ficar estável, certo? E ele vai conseguir ficar estável se ele perde essa camada, ó, tá? Ele vai ficar com essa camada aqui, com 8 elétrons no último nível, obedecendo a tal regra do octeto que diz que a estabilidade de um átomo se dá quando ele tem 8 elétrons na última camada, tá? Aqui, certo? Aqui ele precisaria, ó, quantos elétrons ele tem na última camada? 5 mais 2, 7. Se ele ganhar 1, ele vai ficar com 8 na última camada. Então, quem vai ceder o elétron? Esse aqui, ó. Vai passar esse elétron que ele tem aqui para cá. Aí aqui, ao invés de 4p6, P5, vai ficar 4p6. Aí esse átomo vai ficar com 8 elétrons na última camada. 6 mais 2, 8. E aqui vai perder esse, vai ficar com essa camada sendo a última, que vai ter também 8. Então, os dois átomos se estabilizam. Esse aqui perdeu um elétron. E esse aqui ganhou um elétron. Tá? Qual é a fórmula que eu tenho aqui? Eu usei para fazer essa ligação um átomo de Na e um átomo de Br. Então, a fórmula de um composto, né, formado por sódio e bromo vai ser NaBr. E vai ser sempre nessa proporção, 1 para 1. Por quê? Porque a valência desse átomo aqui, ó, é 1 positivo. A carga dele é 1 positivo, porque ele precisa perder um elétron, tá? E esse aqui, a carga desse átomo aqui, a valência dele, né, a carga do íon que ele forma, vai ser menos 1, certo? Porque ele precisa ganhar um elétron. Agora me diz, quem não entendeu, abre a câmera e fala que eu explico tudo de novo. Eu, Quem? Camila. Ah, tá. Então eu vou te explicar de novo, tá, cara? Obrigada. Aqui, ó. Vou te explicar de outro jeito, certo? Ok. Ó, o exercício pedia para fazer a ligação entre o sódio, tá? O sódio, que é o Na, e o bromo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é olhar lá na tabela periódica qual é o número atômico do Na, certo? Então, eu vou lá, procuro esse símbolo Na, que é o símbolo do sódio, e vou lá, vejo qual é o número atômico dele. O número atômico é o número de prótons que ele tem, certo? E como é um átomo, como é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Aí eu vou lá na tabela, olhei e vi que o sódio tem 11
prótons, ou seja, o número atômico dele é 11. E que o número atômico do bromo é 35, certo? Então, Camila, eu posso fazer a distribuição eletrônica de cada um deles, como eu fiz antes, certo? Faz a distribuição eletrônica lá pelo diagrama de Linus-Pauling, segue certinho, né, os subníveis, vai fazendo 1, S2, até completar 11 para esse e completar 35 para esse, certo? Aí eu posso ver as camadas eletrônicas, né, descobrir qual é a última camada, ver quantos átomos tem naquela última camada, porque quando eu vejo quantos átomos tem na última camada quantos elétrons, desculpa, tem na última camada de um átomo, né, eu sei se ele vai precisar perder elétron ou se ele vai precisar ganhar elétron, certo? Se um átomo tem, por exemplo, dos elementos representativos, né, que é a família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, isso aí já tem que estar, ó, decorado, tá? Os elementos representativos são essas famílias. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, para esses átomos que estão aqui nessas famílias, vale essa regra, tá? Então, eu olho lá, vou ver. Bom, tá na família 1, certo? Então, eu vou ver que os átomos daquela família ali, ó, todos têm na última camadinha deles um elétron só. Então, qual é a tendência deles? É perder esse elétron para alguém, para outro átomo. Doar esse elétron para outro átomo, certo? E que os elétrons, a partir da família 14, 15, a tendência é ganhar elétron, certo? Família 3 também pode ganhar elétron. É uma reação que exige muito mais gasto de energia, mas ela pode acontecer, tá? Então, existe uma tendência dos átomos, ou alguns perderem elétrons e outros ganharem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a distribuição eletrônica desse átomo, descobrir quantos elétrons ele tem na camada e se a tendência dele é perder ou ganhar elétron. Quanto menos átomo ele tiver na última camada, maior a tendência dele de perder átomos, não, elétrons, desculpa. Quanto menos elétrons um átomo tiver na sua última camada, maior é a tendência dele em perdê-los, certo? Então, vamos supor, se tiver 3 elétrons na última camada, a tendência é perder esses 3. Se tiver 2 elétrons na última camada, a tendência é perder esses 2. Se tiver 1 elétron na última camada, a tendência monstra de perder esse elétron, certo? Então, eu faço a distribuição e descubro quantos elétrons ele tem na última camada, tá? E aí eu vou saber se ele vai perder ou vai ganhar. Ou eu posso fazer o seguinte, eu sei que os elementos representativos, né, conforme o grupo que eles estão, os átomos deles vão perder aquela quantidade de elétrons. Então, por exemplo, eu sei que a primeira família todos os átomos são elementos representativos. Então, se eu sei isso, eu sei que eles têm um elétron na última camada e que eles vão perder esse um elétron da última camada, tá? Se está na família 2, tem 2 elétrons na última camada. Se tem 2, a tendência é perder aqueles 2. Na família 13, tem 3, tendência é perder. Família 14, tem 4, a tendência é perder ou depois vocês vão ver compartilhar esses elétrons, né? Família 5, a tendência é ganhar elétrons, né? Na família 15, aliás, tem 5 elétrons na última camada. A tendência é ganhar 3 para ficar com 8, certo? E assim por diante. Então, como é que eu podia resolver isso aqui, ó? Eu vou lá, olho na tabela. O Na está na família 1, tá? E é um elemento representativo, tá? E ele está no terceiro período, como eu ensinei da outra vez. Então, se ele está no terceiro período, ele tem 3 camadas, o Na. Certo? 1, 2, 3. E na última, ele tem um elétron, certo? O bromo está na família 17, tá? E está no período 1, 2, 3, 4, no período 4.
certo? Então, o bromo tem 4 camadas. Ó, 1, 2, 3, 4. E lá na última camada, como ele está na família 17, ele tem 7 elétrons na última camada. Tá? Qual é a tendência aqui? É esse aqui perder esse elétron para cá. Ó. Por quê? Porque daí esse átomo de bromo vai ficar com 8 elétrons no último nível, certo? Esse aqui vai perder essa camada aqui, ó, tá? E vai se estabilizar também, porque aqui ele vai ter 8 elétrons, certo? Daí, o que eu usei nessa ligação? Eu usei um átomo de Na para um de bromo. Esse perdeu um elétron, esse ganhou um elétron. Esse ficou positivo, esse ficou negativo. Cargas de sinais contrários se atraem e formam um composto químico chamado NaBr, tá? Que é brometo de sódio, certo? E agora, melhorou um pouquinho? Sim, bastante. Tá. Então, vamos ver agora alumínio e cloro. Tá? Quando vocês entenderem bem isso aqui, eu vou dar um macete que é assim, ó. Tá? Alumínio e cloro, tá? Então, vamos ver. O alumínio tá em que grupo? Vamos lá, pessoal. O alumínio tá em que grupo? Hein? Que grupo tá o alumínio? Que família ele tá? Onde é que ele tá? 13. Família 13. Tá? Tá lá na família 13. Qual é o número atômico dele? Hein, 13. gente? 13. Número atômico do alumínio é 13. Então, vamos fazer dos dois jeitos aqui, ó. Tá. Então, alumínio 13. E o cloro. O cloro está onde? Família 17. Qual é o número atômico do cloro? 17. O que eu posso fazer aqui? Eu posso resolver esse exercício de duas maneiras. Se eu não soubesse nada de tabela periódica, eu iria fazer o quê? A distribuição eletrônica de cada um, certo? Ia descobrir quantos elétrons eles tinham na última camada, ia ver quem ia ganhar, quem ia perder. Ia construir a minha ligação. Esse é um jeito, tá? Então, vamos fazer desse jeito aqui primeiro. Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3... Opa. 10, 12... 3p1. Certo? Todo mundo acerta esse tipo de fazer isso aqui? Hein, gente? Pessoal, se vocês não falarem, eu não sei. Todo mundo acerta fazer isso aqui? Sim. Sim? Sim? Todo mundo entende que está fazendo a distribuição por Linus Pauling, né, pelo diagrama, e que aqui em cima, ó, tá a quantidade de elétrons. Então, eu tenho 6, 8, 10, 12, 13. Os 13 elétrons que correspondem aos 13 prótons que estão aqui, ó. Tá? Bom, na última camada, que é essa aqui, ó, né? Essa aqui é a última camada. Por quê? Porque tem o número quântico principal aqui, ó, é 3 e não tem mais nada, não tem nenhum 4 para lá. Então, ela tem 1,
2, 3 camadas, certo? Na última camada, que é a camada de valência desse átomo aqui, quantos elétrons ele tem? Tem 3. Qual é a tendência dele, gente? Perder esses 3 elétrons aqui, certo? Agora vamos para esse aqui, ó. Fazer a configuração dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, deu 10, 3p5, certo? Tá certo? Tá. 3. Se ele tem 7, ele precisa de 1 para se estabilizar, certo? Pra você ganhar 1. Tá? O cloro tem 3 para dar. E precisa dar esses 3 aqui para ele se estabilizar. Tá? Ele precisa perder esses 3 para ele poder se estabilizar. Certo? Então, quantos átomos de cloro ele vai ter que ter? 3. Hã? 3. 3 átomos de cloro ele vai ter que ter. Certo? Vai ter que ter mais um aqui, ó. Aqui também. Aí, o que acontece? O alumínio doa, doa esse elétron para esse aqui, para esse átomo de cloro, tá? Mas ele não conseguiu se estabilizar ainda, ó, porque essa aqui é a última camada dele que ficou agora, né? E tem 2 elétrons, certo? Ele precisa perder esses 2. Aí ele perde mais um daqui para esse aqui, ó, tá? Não se estabilizou ainda. Daí ele perde esse aqui para outro átomo de cloro aqui, ó. Pronto. Agora, ele não tem mais essa camada. E ele tem quantos na última camada? 6 mais 2, 8. Ele se estabilizou. Mas ele perdeu quantos elétrons ele perdeu? Ó, o Al perdeu 3 elétrons. Certo? E o cloro? O cloro, cada átomo de cloro ganhou 1 elétron, certo? Ó, ganhou 1. Cada átomo de cloro. Como é que fica essa molécula aqui agora? Fica um átomo de alumínio, para quantos de cloro? 1, 2, 3. 3 átomos de cloro. Então, a fórmula desse composto iônico vai ficar AlCl3, certo? Esse é um jeito de fazer. Vocês estão copiando? Sim. Sim. Então, termina de copiar para me continuar a explicação. Esse é um jeito simples de fazer. Outro jeito de fazer aquelas camadas, né? Que tu falou. Que tu explicou pra Camila. O das camadas, tá? Só para elemento representativo. Quando for fazer aquele das camadas, vocês têm que ver que, primeiro, vocês têm que gravar, fixar quais são os elementos representativos, tá? Ó, elementos representativos. 1, família 1, 2, depois 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que o 18 nem conta, né? Até o 17. Porque o 18 ele já é estável quimicamente, né? E primeira coisa que tem que ver é isso, é se é um elemento representativo. Daí, se for, dá para aplicar aquela regra, né? Se está na família 1, tem um elétron no
último nível, na 2, 2, na 13, 3, na 14, 4, na 15, 5, na 16, 6, na 17, 7 e na 18, 8, tá? E os do meio não funcionam essa regra, certo? Aqueles elementos do meio da tabela ali, os elementos de transição, essa regra não funciona, tá? Bom, aqui posso apagar? Ou estão copiando ainda? Tá, ninguém fala nada, eu vou apagar. Eu já copiei. Ó, o outro jeito de fazer, e agora... Ó, o outro jeito de fazer é o seguinte. Eu vou lá, alumínio, tá? Alumínio e cloro, certo? Aí eu vou na tabela. Vou lá na tabela e olho. Alumínio. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui na família 13. Se tá na família 13, é elemento representativo. Então, tá na família 13, tem 3 elétrons na última camada, certo? 3 elétrons. Ele tá no primeiro, segundo, terceiro período, terceira linha da tabela. Então, ele tem 3 camadas, tá? Então, alumínio tem 3 camadas, 1, 2, 3. E tem 3 elétrons na última camada, porque tá na família 13. Aí eu vou lá, olho o cloro. O cloro tá na família 17, né? E também tá no terceiro período. Então, o cloro também tem 3 camadas. 1, 2, 3. E tem 7 elétrons na última camada. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, tiro um elétron daqui, dou para o cloro. Esse átomo de cloro agora tá feliz da vida, se estabilizou, certo? Tá com 6 elétrons na última camada. Mas o coitadinho do alumínio não, continua aqui com 2. Então, ele precisa de outro átomo de cloro. Então, outro átomo de cloro, com os seus 7 elétrons, para ganhar esse aqui agora. Ganhou. Também se estabilizou, ficou de boa. O alumínio ainda não, precisa de outro átomo de cloro. Tá? Ó. E aí, esse alumínio doa para cá. Certo? Quantos o alumínio perdeu? 3. 3 elétrons. Perdeu 3 elétrons, então ele ficou com menos 3 elétrons. E os prótons continuam lá a mesma coisa, tá? O cloro. Cada átomo de cloro ganhou quantos? 1. 1. Certo? Tá? Agora eu vou olhar para isso aqui, ó, e vou ver. Quantos átomos de alumínio eu usei? 1. Quantos átomos de cloro eu usei? 1, 2, 3. Usei 3 átomos de cloro. Então, eu boto esse número aqui embaixo, porque está indicando, é o índice, está indicando quantos átomos de cloro eu tenho no composto. Tá? Certo? Aí vem um baita de um macete aqui, ó. Quando eu trabalho com elemento representativo, basta eu ver a valência desses elementos. Basta eu ver a carga elétrica do íon que eles formariam. Quer ver uma coisa? Vou pedir para vocês aí, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Arthur, olha aí na tabela periódica para mim o elemento cálcio. Localizou?
Pensa aí agora e me diz, o elemento cálcio, que íon ele forma? Qual é a carga do íon dele? Não. Não, é cálcio? Cálcio, Arthur. Sim. Mas quando ele perde, ele fica mais negativo ou mais positivo? Se ele perde carga negativa, ele fica o quê? Ah, tá. Aham. Tá. Isso, agora tá certo. Vamos lá, gente. Quem daqui saberia dizer? Estela sabe dizer qual é a carga do íon que se formaria do átomo de cálcio? Qual seria, Estela? Seria 2 positivo, porque ele ia perder 2. Isso, seria 2 positivo, porque ele ia perder 2. Então, preste atenção aqui, ó. Quando eu falo isso, qual é a carga do íon, tá? Eu tô querendo saber, porque, gente, ó, eu tenho que ter claro na minha cabeça que um átomo é uma coisa neutra. Se é neutro, tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Ou seja, tem o mesmo número de cargas positivas e negativas, certo? Então, olha aqui, ó. O átomo de cálcio. Cálcio tem número atômico 20. Cálcio, olha aqui, ó. Cálcio tem número atômico 20. Significa que ele tem 20 prótons. Prótons, que é carga positiva. Se ele é um átomo, e os átomos são nêutrons, ele tem também o quê? 20 elétrons. Tá? Aí eu vou lá no cálcio e eu vejo que o cálcio está na família 2. Ele é um elemento representativo. Se ele está na família 2, ele tem 2 elétrons na última camada. Qual é a tendência dele? É perder esses 2 elétrons. Se ele perde esses 2 elétrons, ele vai ficar 2 vezes mais positivo. Porque ele vai perder 2 elétrons, mas vai continuar com os 20 prótons, que são cargas positivas. Então, se ele perdeu 2 elétrons, né? Agora ele passa a ter mais cargas positivas, 2 a mais, do que o número de cargas negativas. Vocês entendem isso? Quem não entende, fala, por favor. Tá, então todo mundo entendeu, né? Então deixa eu perguntar aqui, Lins, Gabriel Lins, me diz uma coisa, Gabriel. Lá na família, ó, família 16. Já passou? Já. Ai, meu Deus, não dá tempo para nada. Eu vou pedir aula faixa com vocês. Então, é o seguinte, ó. Estudem para quinta-feira tentem fazer as ligações, tá? E quinta-feira vocês me perguntem aquilo que não entenderem. Mas tentem fazer a tarefa, tá? E aí vocês vão me dizer, exercício tal eu não entendi, exercício tal eu não entendi, porque vocês estão muito parados, não estão perguntando nada, tá? E vocês têm que perguntar, gente. Tá bom? Já. Tchau, então. Beijo. Tchau, prof. Tchau.